Gente, semana passada estive em Florianópolis, conforme eu falei no bloco anterior, uma conversa, uma entrevista com o comandante dos Bombeiros Militares de Santa Catarina. E eu dizia aqui nas minhas colocações efetuadas, nas críticas construtivas em prol da sociedade, assim como o comandante também está aí para servir a nossa gente, tipo assim, ó, já que, e foi a primeira frase que eu falei ao comandante, assim, ó, já que Maomé, não, a montanha vai ao Maomé, Maomé vai à montanha, já que o comandante não tinha uma agenda para vir para cá, a gente foi até lá e ele nos recebeu prontamente, né? Combinamos, foi assim, de ordem muito solícita, simpática, imediata, e nós chegamos ali para conversar sobre algo que vem há muito tempo a gente falando sobre a Central 193. Bom, e o comandante disse assim, Alexandre, coronel disse, eu quero ir a Blumenau, semana que vem eu vou a Blumenau, e eu quero ir no seu programa para dar entrevista pessoalmente lá. Boa tarde, seja bem-vindo, obrigado. Boa tarde, Alexandre, boa tarde, amigos ouvintes de Blumenau, é um prazer estar de volta aqui na cidade onde eu iniciei a minha carreira para conversarmos um pouquinho sobre os assuntos que hoje são pauta aqui na cidade de Blumenau e toda a região do Vale. E não é papo não, é coisa de comandante. Ele iniciou a carreira dele aqui, inclusive começou a falar sobre ruas, nome de ruas. O senhor lembra de algumas ruas aí já? Sem dúvida nenhuma. Humberto de Campos, Não, Humberto de Campos é Hermann Uscher. Essa daqui. Hermann Uscher. Tem algumas. Rua das Missões aqui também. 2 de Setembro, Rua das Missões, os bairros aqui. Você começou a carreira de bombeiro militar aqui? Comecei a carreira na Polícia Militar aqui em Blumenau, no 10º Batalhão. Na época em que eu iniciei a minha carreira, o bombeiro era uma atividade da Polícia Militar. Como hoje é a Polícia Rodoviária, a Polícia Ambiental, o bombeiro era uma atividade. Então, me formei nos bancos escolares, na academia, vim para Blumenau. Daqui de Blumenau eu fui para Rio do Sul, ainda no Vale. E eu fui para o bombeiro depois em Florianópolis, passados aí quase 7 anos de formado. Sim, e o senhor está há quanto tempo nos bombeiros militares? Ou na segurança pública? Hoje eu tenho 29 anos de serviço público. Tão jovem assim já está, né? Faz tempo já, faz um pouquinho de tempo. E bom, mas vamos falar do que o pessoal está comentando aqui. Tem informação já diferenciada daquilo que nós conversamos semana passada sobre o retorno da Central 193. Para as pessoas que não pegaram, rapidamente é bom fazer o contexto da história. Desde maio do ano passado, a Central 193 ela está sendo, inclusive Blumenau, em Balneário Camboriú, porque lá a estrutura era melhor, não só física, mas também de material humano. É isso, comandante? Não, perfeito. O importante é a gente destacar não só esse momento do ano passado para cá. Sim. Números que conversamos na semana passada. Em 2006, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina possuía 93 centrais 193. Em 2006, em mais de 90 municípios. Em 2025, nós temos 8. Então, essa centralização do 193 já vem ocorrendo ao longo do tempo. Ano passado, concentrou-se em Balneário Camboriú todas as centrais que existiam no litoral norte e no Médio Vale. A de Blumenau saiu da cidade de Blumenau para Balneário Camboriú em maio do ano passado. Porque Balneário Camboriú é um quartel mais novo, mais recente, que tem maior e melhor infraestrutura do que o quartel de Blumenau. Então, por isso que estava concentrado em Balneário Camboriú. Não por qualquer outro motivo que a gente escutou, né, de desprestigiar Blumenau ou favorecer qualquer outra cidade. É apenas uma questão de infraestrutura. Onde esse telefone vai tocar, para nós é algo muito claro, porque os números comprovam isso. Onde ele vai tocar independe. O que efetivamente faz com que o nosso serviço seja bem prestado um atendente e sistemas adequados e equipe de profissionais prestando serviço na rua. Ô, coronel, eu colocava aqui nas minhas falas exatamente o seguinte, de repente bate lá no 93, vai lá em Balneário Camboriú, e aí o cidadão lá, o senhor atendeu a ocorrência época aqui, aqui na rua Cris Mil. Talvez a pessoa tenha dificuldade e não vai entender como é que é crise o quê, perto do quê, não, mas a pessoa que está chamando o solicitante não tem nada a ver, não conhece a região direito também, dá uma referência. Essa complicação toda, e essa minha opinião é dada até semana passada, o senhor me mostrou, inclusive, se tiver imagens da visita que eu fiz lá, o senhor me mostra, inclusive, que tem um mapa que pega a geolocalização. Ô, Alexandre, essa é uma pergunta excelente, e a gente tem uma ideia de que o atendente, sendo de Blumenau, descendente de alemão ou italiano, porque na região tem muito italiano, algo vai ser mais fácil, mais compreendido. Mas vamos lá.
Se a pessoa tem algum problema de dicção, eu sou natural de Florianópolis. Sim. E eu tenho parentes que eu tenho, às vezes, até um pouco de dificuldade, porque fala muito rápido e muito introvertido. Sim. O comandante de Blumenau me contou uma história hoje de manhã. Ele reuniu todo o efetivo e fez uma pergunta. Soletrem para mim, e deu o nome de uma rua aqui de Blumenau. Não lembro agora se foi Hermann Ruscher ou uma outra rua. Sim. Johannhof, acho que era o... Johannhof. E a maioria do efetivo não sabia soletrar. Mas vamos no principal. A maior parte do efetivo do Corpo de Bombeiros que serve em Blumenau não é descendente de alemão e não é de Blumenau. Não é porque está trabalhando aqui que nasceu aqui. Que nasceu aqui. Perfeito. Então, hoje o concurso público nosso é estadualizado. Nós temos bombeiros de diversas regiões e até de fora do estado que prestaram concurso para Santa Catarina e são distribuídos em todo o território catarinense. Alguns deles vêm para Blumenau. Eventualmente pode ter algum integrante descendente de alemão da região que trabalha aqui, mas não é regra, é exceção. E não necessariamente esse integrante estará na Central 193. Então isso, se de fato todos fossem de Blumenau e descendentes, a gente até poderia admitir ou aceitar que isso fosse uma verdade. Mas não é a nossa realidade e, como eu lhe disse, se do outro lado da linha a ligação está ruim ou a pessoa não se pronuncia adequadamente, o mesmo problema vai ocorrer. Então isso não é o que realmente importa. Os telefones hoje que ligam para 193 têm geolocalização e a gente consegue identificar onde o chamado está sendo gerado. E os bombeiros vão se deslocar para aquela região, vão localizar a ocorrência e prestar o atendimento. Bom, já que o senhor falou em questão, a gente comentou esse assunto da Central 93, só para atualizar e fazer o contexto da história, mas o senhor tem novidade, atualizando, que quer dizer, o senhor estava até 30 dias para o retorno da Central 93 para Blumenau, isso pode ser antecipado, né? É sempre complicado a gente afirmar uma data quando não depende exclusivamente da corporação. Trazer a Central 193 de Balneário Camboriú para o atendimento da região de Balneário Camboriú. É bom que se frise, né? Sim. De Blumenau. A Central de Balneário vai continuar existindo para Blumenau, Itajaí, Luiz Alves, Navegantes, Penha, para toda a região do litoral. O que a gente está trazendo para Blumenau são todos os chamados da região do 3º Batalhão de Bombeiros Militar, que envolve o Médio Vale do Itajaí. 14 municípios, se eu não estou enganado, né? Ou 11? Salvo engano, são 14, mas 14. Daí envolve desde a região ali de Brusque, Timbó, Gaspar, Blumenau, enfim. A vinda dos telefones, dos chamados para voltar a tocar em Blumenau não depende exclusivamente do bombeiro, mas também das companhias de telefonia. E aí era difícil a gente precisar para quando? Essa semana, efetivamente, a gente promove o treinamento e reciclagem do nosso pessoal que faz o atendimento das chamadas e está agendado com a empresa de telefonia para a próxima quarta-feira a mudança desses ramais para ele começar a tocar em Blumenau. Então, dentro da nossa expectativa, semana que vem, mais tardar a outra, os telefones começam a tocar em Blumenau. Se tudo correr dentro do planejamento, na próxima quarta-feira. Sim. Mas considerando talvez aí um contratempo, sem dúvida nenhuma na semana seguinte. Sinceramente, o senhor me disse lá no gabinete que é algo que não é do agrado do Comando Geral dos Bombeiros Militares. Não é uma questão de ser do agrado... O retorno, porque não é eficiência. É da eficiência. A gente sempre vai trabalhar na melhor prestação do serviço público. O que importa é o bombeiro fazendo o atendimento daquele que necessita do nosso serviço. A antecipação do retorno da Central 193 para Blumenau não é tecnicamente o mais adequado nesse momento. O governo do estado de Santa Catarina, o governador Jorginho Melo, ele determinou que todos os órgãos de segurança pública integrassem as chamadas de emergência. Sim. Por DDD. Então, o governo do estado, o estado de Santa Catarina, futuramente terá apenas 3 centrais. A Central 48 na capital, em Florianópolis, a Central 49 em Lages e a Central 47 em Blumenau. Vai ser Blumenau, 47. Em Blumenau, 47. Essa central integrada, daí não é só bombeiro. Sim. Polícia Militar, SAMU e todos os órgãos de emergência. Ela será em Blumenau. Esse planejamento e execução está sendo feito pela Secretaria de Estado da Segurança Pública.
Eu venho conversando com o Coronel Flávio Graffi, que é o atual secretário, e a expectativa é que seja no início do próximo ano, talvez final do ano, mas muito provavelmente início do próximo ano, no primeiro semestre. E aí a Central do Bombeiro viria, toda ela que existe hoje em Balneário Camboriú e de toda a região 47 para Blumenau. E aí, nesse intervalo e nesse planejamento, nós temos uma equipe de bombeiros se formando em Florianópolis. Eles terminam a escola e estágio em final de fevereiro e março do ano que vem. Quantos? São 63 integrantes hoje na escola, nos bancos escolares. A formatura deles coincide mais ou menos com o período que a central deve ser ativada. Uma boa fatia desse número viria para Blumenau, para suprir a demanda do batalhão de Blumenau e a gente colocar profissionais na central. Eu estou tendo que antecipar esse número. Para eu colocar bombeiro militar atendendo o telefone, eu estou tirando o bombeiro militar que hoje presta o atendimento na rua. Hoje, então, quem está trabalhando na rua, uma Vai- parte vai para a Central A Central 93 veio para Blumenau, uma parte ele vai passar a atender telefone e não ocorrência na rua. Sim. Tudo por conta da antecipação. Algo que aconteceria naturalmente de maneira planejada para o ano que vem, de todo o governo. O bombeiro, por conta de toda a polêmica, tudo que foi gerado, eu compreendo todos os tipos de comentário, mas é claro que tem que sempre se analisar tecnicamente prós e contras e o principal, o que é melhor para a população. Na nossa visão, o melhor para a população é o serviço na ponta, na rua, aquele que é o atendimento na viatura. O atendimento telefônico ele é importante, mas os sistemas que a gente tem independe se a ligação está sendo atendida em Balneário Camboriú, Itajaí ou Florianópolis. Se eu ligo para o 93 agora, tem uma ocorrência, a Rua das Missões 190, que é aqui a sede da ND, enfim, tem uma ocorrência e tal. A pessoa lá na Central 93 recebe, verifica se efetivamente estou naquela localização que eu estou dizendo que está tendo ocorrência, e aí esse comunicado, hoje, de Balneário Camboriú para Blumenau, como ele é feito? Por rádio, como é que é? Ele é feito por sistema e por radiocomunicação. Cai no aplicativo? Cai no nosso, né, no aplicativo Sim, nosso, interno. Na viatura, interno, e por radiocomunicação. E joga a localização também já para... E joga a localização para a Já no viatura. sistema. É tudo geolocalizado hoje. Sim. Inclusive, nós estamos agora em fase de testes, devemos lançar aí, muito seguramente, no próximo mês, testando ainda esse mês, um complemento desse monitoramento. Eu te mostrei na semana passada aquele mapa onde Sim. eu consigo verificar de onde a pessoa está ligando e a viatura em deslocamento. E ainda E qual a ocorrência. tipo de ocorrência. Isso, e mapa deslocando e tal. Aham. A gente deve lançar para o cidadão. Tá na tela aí, ó. Agora, nos próximos dias, o próximo mês, ele fez a ligação para o 93. Aham. Uma ocorrência foi gerada. O cidadão, ele consegue verificar, ele próprio, do celular dele, no aplicativo, a viatura se deslocando para a ocorrência e depois ele vai conseguir avaliar o nosso serviço, dizer como é que foi o atendimento dele no telefone, como é que foi o atendimento pelo socorrista ou pelo combatente do fogo. A gente está aprimorando um pouco mais. Hoje eu tenho um aplicativo, eu não sei se dá para mostrar por aí, mas eu tenho um aplicativo que hoje eu vejo também as ocorrências que os bombeiros estão atendendo. Cidadão. Da onde? Posso colocar aqui? Por exemplo, eu tenho nesse momento um auxílio apoio, Blumenau, Centro Blumenau, transporte aeromédico, ou seja, está sendo utilizado o helicóptero em parceria hoje com o Balneário Camboriú, o Águia, na Polícia Militar. Isso. Né? Eu tenho nesse momento, a ocorrência está aqui, é assim, mas esse é um outro sistema que vai aprimorar esse. Esse aí é um aplicativo que está à disposição de Sim. toda a população. Sim. A gente está aprimorando, agora eles vão conseguir acompanhar a nossa viatura em deslocamento. Sim. Então, como eu lhe disse, né, hoje a gente tem o acompanhamento completo via sistema. E o nosso posicionamento já havia algo planejado para uma central integrada no próximo ano. Viria para Blumenau, independente de qualquer circunstância. Antecipa o negócio. A antecipação implica para Blumenau a retirada de bombeiros que fazem um atendimento de rua para atender o telefone. Então, por isso que
Tecnicamente, a gente está antecipando, mas não seria o momento mais adequado para fazer isso. Eu vou lhe falar o que eu falei no gabinete lá, Claro. com todo respeito, né? Se tivesse, de repente, talvez faltou essa sensibilidade. Concordo, gênero e número, já falei Foi isso. bem assim, antes de eu falar, e já sei que você vai falar e você tem razão. Se tivesse atualizado, comunicado à sociedade antes que iria ter esse procedimento para Balneário Camboriú, talvez a situação não tinha sido tão delicada, tão complicada e geraram polêmica da forma que foi. Então, E que só se agravou, inclusive, com a situação que não tem nada a ver a história com o incêndio da matriz. Isso. Que não teve nada a ver. O tempo-resposta foi dentro daquilo que é o padrão. Eu te falei na semana passada e eu concordo em gênero e número. Se a comunicação, se nós tivéssemos levado essa informação, trabalhado ela de maneira mais adequada, porque levantar a informação é importante. A gente está aqui para prestar atendimento ao público, ao cidadão, com transparência, mas da nossa parte faltou esse complemento, esse apoio, essa informação e mostrar os nossos sistemas em funcionamento. Eu acho que faz muita diferença. Sim. Agora, só para fechar com o senhor, o Arcanjo está dentro do prazo ainda, aquela peça? Isso, o Arcanjo ele passou por uma manutenção imensa, né? A aeronave foi desmontada praticamente. Agora falta uma peça do módulo do motor. Não veio da França ainda. Que ela vem da França. A previsão de embarque dessa peça é até o dia 20 de junho agora. Chega no Brasil, desembaraça o aduaneiro, monta o helicóptero e ele volta para Blumenau. A nossa expectativa é que isso ocorra no início de julho, não havendo qualquer tipo de atraso no encaminhamento da peça e no desembaraço aduaneiro. A parte de manutenção, recomposição do motor, a gente estima algo de 1 semana a 10 dias. Então, esse é um prazo que a empresa que faz a manutenção nos adiantou. Sim. Em julho, essa aeronave, se tudo der certo, está operando de volta em Blumenau. Eu quero estar ali no primeiro, a chegada da aeronave, quero estar ali também. E o telefone, quando for fazer acontecer, já a central aqui também. Bom. Eu sei que o senhor colocou, explicou do efetivo que se tira das ruas e acaba botando na central, enfim. Mas o entendimento está dado, a satisfação também. Eu achei que fosse melhor, sabe, comandante, ir até o senhor, para o senhor explicar, para explicitar o que está acontecendo, porque não adianta ficar criticando aqui e tal, e não tem que buscar na fonte a informação. Foi fundamental, isso para nós foi muito importante e eu digo e reafirmo, sempre que precisarem eu estarei à disposição, eu venho com prazer em Blumenau, aqui eu iniciei a minha carreira e tenho um carinho todo especial pela cidade e assumo aqui um compromisso, se tudo der certo, a hora que a aeronave Arcanjo voltar aqui para Blumenau, se a agenda permitir, estaremos juntos aqui em Blumenau. Vamos ficar juntos aqui. Estou levantando voo aqui. Aí eu já espero aqui para receber, porque a relação está sendo muito boa, respeitosa, como o senhor também trata todos os veículos de comunicação da mesma forma e assim tem que ser. Mas eu preciso falar um negócio para o senhor, para fechar aqui a sua participação, porque eu preciso falar do comandante Muniz. O comandante Muniz faz um excelente trabalho e quando eu falo do comandante Muniz aqui no 3º Batalhão dos Bombeiros Militares, eu falo de todos os seus comandados aqui. Representa o senhor muito bem, a todos da comunicação, Daniel, Pamplona, todos que fazem parte dos Bombeiros Militares. Eu quero aqui render aqui as minhas palavras de satisfação com o trabalho dos bombeiros aqui. São todos guerreiros, né? E eu digo que são os nossos anjos de plantão. Então, evidentemente que crítica sempre existe, né? Agora, a construtiva, o elogio real, sincero, tem que ser feito também. Coronel, obrigado. Um abraço. Da mesma forma. De novo, compromisso fica. Vou tentar voltar aqui, a agenda permitindo, a gente volta aqui para estarmos juntos na chegada do Arcanjo. E é fazer aquilo que o bombeiro faz sempre muito bem, servir a sociedade, que é a missão dos bombeiros, e a imprensa fazer o seu papel, como também lutar pela nossa gente. Grande abraço, obrigado pela participação.